Olá, irmãos. Estamos aqui de volta, agora com mais um texto para nossa reflexão, nesse devocional que estou trazendo para vocês. E o texto de hoje está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, quando o Senhor ali institui a família. E o texto diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, esse texto é a gênese da família. Nós estamos iniciando o mês de maio, mês em que nós falamos, pregamos, comemoramos o mês da família, e eu quero compartilhar com os irmãos durante esse mês alguns textos da palavra de Deus que possam trazer princípios formadores e constitutivos da família. E queremos, portanto, começar exatamente com a Gênese. A Gênesis, como Deus instituiu, como Deus formou a família. E o primeiro princípio que nós encontramos aqui é que a família é formada a partir do próprio Deus, não é formada a partir do homem. Não é o homem que escolhe, não é o homem que procura, não é o homem que busca, porque quando assim o faz, ele o faz segundo os seus desejos, ele o faz segundo as suas necessidades, ele o faz segundo os seus conceitos, e ele faz segundo o olhar, aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga. E esses princípios humanos são princípios que estão cheios do coração, cheios de erros, cheios de pecado, porque são formados a partir de um desejo pessoal, egoísta, egocêntrico, em que nós buscamos a satisfação do nosso eu, naquilo que nós imaginamos como uma pessoa que seria o par perfeito para nós. Portanto, o primeiro princípio, a base, o fundamento da formação da família é que esta escolha não vem do homem, mas esta escolha ela vem do próprio Deus. Deus olhou para Adão e viu que ali não era bom que ele estivesse só. Portanto, o ato constitutivo, o ato em que houve a primeira família, a formação dessa família, não foi uma iniciativa do homem, mas foi uma iniciativa do próprio Deus. Ele que procurou fazer com que Adão ali encontrasse entre todas as criaturas de Deus, todos os animais criados, ele os levou até Adão, para que Adão conhecesse, para que Adão observasse, para que Adão estudasse todos eles, desse o nome. Mas mesmo assim, quando Adão procura, quando Adão observa, quando Adão estuda aquelas pessoas, ele dá nome àqueles animais, ele dá nome a esses animais. Mesmo assim, depois de toda essa busca, Adão não foi encontrado uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Portanto, irmãos, esse é um princípio. O homem, quando busca, não vai encontrar uma auxiliadora ou um companheiro que lhe seja idôneo.
portanto tem que vir de Deus. Esse é um princípio bíblico, esse é um princípio da palavra de Deus. E como, portanto, na busca, quando o homem busca, quando o homem procura, quando o homem pesquisa, ele não vai encontrar esta pessoa que lhe seja idônea, e ser idônea é um princípio da palavra de Deus, portanto, a pessoa que vai se unir a outra, ela já traz no seu bojo, nessa constituição, a questão da idoneidade na formação do lar, na formação da família. Por isso é que não pode ser uma busca do homem, tem que ser uma entrega de Deus, um contexto em que Deus ali faz com que esta pessoa seja encontrada e que este casal seja formado. E o que Deus fez? Ele buscou no próprio homem a companheira que lhe fosse idônea. Então ele tirou ali uma costela de Adão e da costela ele formou a mulher. E, portanto, a mulher que foi formada para que ela seja companheira idônea, ela precisa ter uma formação padrão, uma formação constitutiva em todos os seus aspectos que sejam semelhantes ao companheiro ou à companheira da qual eles estão se unindo. Então vejam, esse é o segundo princípio. Deus, ele traz, né, a pessoa que Deus coloca diante de nós, para que formamos aí, para que venhamos a formar nosso lar, a nossa família. Deus nos traz uma pessoa que já seja idônea, porque criada por Ele, indicada por Ele, formada a partir de uma contextualização do ser da qual nós precisamos formar. E Ele então forma ali a mulher e da costela, e diz o versículo 22, que a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Uma transformação do próprio ser do homem em um ser mulher. Mas veja que a constituição, ela vem do próprio homem, portanto, a semelhança da sua formação, do contexto emocional, espiritual, no contexto de ideias, de pensamento, né? Esse contexto ele tem que estar aí dentro de uma formação unificada, porque ali Deus ele nos coloca a pessoa que seja de acordo com esses princípios da formação da família. E o homem então reconhece que Deus formou ali uma mulher para ele, chama de varoa, portanto de mulher. Algumas interpretações dizem esposa, né, mulher, varoa. Esse nome aqui no hebraico pode significar isso, esposa, mulher. Portanto, ele chamou varoa, e ele então coloca aqui com mais outros princípios, que é o princípio quando você se une à mulher, você deixa a sua família anterior, né, e vai formar ali uma outra família. E diz o texto: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa o homem pai e mãe. Então nós somos formados, nós somos constituídos dentro de uma cultura familiar, pai, mãe, filhos, e nós deixamos toda aquela cultura, não deixamos a nossa formação social, cultural da nossa família, mas nós levamos conosco, e ali, ao nos unir, nós temos uma socialização cultural, né, de duas pessoas que saíram de contextos culturais diferentes e se fazem uma homogeneização dessa cultura, tornando-se aí uma nova cultura transformada, unida as duas, tirada aquilo que não poderá fazer mais parte, mas fortalecendo aquelas que os unem e criando novos costumes, novos hábitos que vão ali fortalecer os laços entre o casal. Portanto, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se
Veja, então se une a sua mulher e eles se tornam os dois uma só carne. Esse texto aqui, no hebraico, ele significa tornam-se um só corpo, tornam-se uma só pessoa. Por isso é que quando Deus escolhe, já escolhe a pessoa idônea, porque uma só carne, um só corpo, um só ser, significa pensar, né? O olhar, né? Olhar para o mesmo ponto, olhar para a mesma direção, né? Quando nós temos aí casais que olham em direções diferentes, há um cabo de guerra, cada um olhando para um contexto diferente, portanto não há como haver união em pessoas que se unem e os olhares são divergentes, né? Portanto se contrapõem. Nós precisamos entender que Deus, quando Ele une, quando Ele traz a pessoa para que os dois possam se direcionar na vida, na constituição da família, olhando sempre para o mesmo ponto, para o mesmo lugar, onde juntos irão construir essa estrada, esta caminhada para o ponto onde estão olhando. Por isso é que são idôneos e são companheiros, porque juntos construirão a estrada da caminhada do lar e da família. Portanto, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E diz mais aqui, e um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui está a inocência, aqui está a pureza do casamento, aqui está a questão de um relacionamento sadio, onde os dois podem ali se relacionar de uma forma integral, né, de uma forma completa, sem que um tenha medo do outro, sem que um se envergonhe do outro, sem que um possa ali estar se escondendo do outro ou escondendo coisas do outro, mas uma vida de transparência, uma vida de conhecimento profundo das almas, de identificação profunda das almas, e ali, portanto, sendo uma só carne, eles podem conviver sem se envergonhar um do outro, como pessoas idôneas que estarão ali construindo uma base, um alicerce firme para o relacionamento conjugal. Eis aqui princípios basilares da palavra de Deus. E um princípio importante é que Deus, ao unir, a instituir a família, Ele institui formando ali um casal, um homem e uma mulher. Ele não formou uma dupla, homem com homem ou mulher com mulher, mas um homem com uma mulher, um homem com sua companheira idônea. Ele não buscou ali um companheiro, ele não buscou, né, uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero. Ele não permitiu que se encontrasse no meio dos animais uma pessoa ou alguém que fosse idônea para o homem, mas ele levou para Adão, na constituição da família, uma mulher, portanto um casal. Não é um homem, duas mulheres, não é uma mulher, dois homens, mas é um homem e uma mulher que ali se uniram até que a morte os separasse. Mas esse é um outro assunto que nós estaremos em um outro momento dos nossos devocionais nesse período da família. Importa agora que a gente entenda que se você está procurando um companheiro ou uma companheira para formar um lar, para formar uma família, entenda que este companheiro e esta companheira não é alguém que satisfaça os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos conceitos, os nossos olhos, mas é alguém que Deus entende que será a pessoa que vai formar esse lar, essa família, e
que é a pessoa da qual é idônea e que vão se tornar verdadeiramente uma só carne. Porque no momento em que se tornam uma só carne, somente Deus, ele pode separar, porque somente ele é o dono da vida e da morte, e somente a morte separa o casal. Que Deus abençoe a todos.